Fala, minha gente, seja bem-vindo ao canal do Professor Laqua. Eu sou o Laqua e eu ensino pessoas assim como você a desenhar de maneira mais profissional, de uma maneira mais fácil, mais simples, descomplicada e muito mais divertida. Então vem comigo que hoje a aula é sobre marcadores à base de água. Eu trouxe aqui 6 marcas de marcadores à base de água para a gente fazer um review, para a gente fazer um teste, aplicar na prática como é que funciona cada um desses marcadores e ver as questões técnicas de cada um, o que cada um oferece, proporciona, e aí fica a vocês decidir o que é melhor para o seu trabalho, aí, para as suas ilustrações. Beleza? Vamos lá então. Então eu tenho aqui na mão o marcador da Marvy, o Cartoon Designer. Eu tenho outro da Marvy aqui também, se chama Leplume 2, tá? Que a gente também vai testar. Aí eu tenho aqui o da Koi, o Coloring Brush Pen, também à base d'água. A gente tem um da Cis, o Dual Brush, e tem da Tombow, tá? A série ABT. E por fim, a gente tem esse brush pen bem divertido aqui da Ecoline, que é da Talens, tá? Da marca Talens. As famosas tintas Ecoline, né? Que a gente conhece dos vidrinhos de aquarela líquida, agora a gente tem a caneta também. Então vamos começar a fazer o teste aqui. Eu vou começar pela caneta da Tombow. Então você vê que ela tem um pincel bem grande, né? Consegue fazer linhas finas, né? Tem uma precisão muito boa, tem uma cobertura muito boa, você consegue trabalhar em diversos ângulos, fazendo diversos tipos de traço, né? Um controle muito legal, bem boa essa caneta mesmo, tá? E a cobertura dela é bem bacana. Nesse caso eu estou com um azul, certo? E ela tem uma outra ponta aqui, uma ponta mais dura, para traços mais homogêneos, né? E ela tem uma leve questão aqui de soma, né? De cobertura. Então se eu venho e faço um traço rápido, eu consigo de certa maneira trabalhar com um certo degradê, e depois cobrir de novo e cobrir de novo. Eu consigo trabalhar com níveis de valores tonais, né, mais escuro, médio e um mais claro. Então tem essas possibilidades nessa caneta aqui. Muito legal, a Tombow. Vamos anotar aqui, a caneta Tombow, ABT. Vamos para a próxima caneta. A gente tem aqui uma caneta da Cis, uma Dual Brush. Também tem um brush bem bacana, né? Com bastante precisão para traços mais finos. Para traços mais grossos ela faz também da mesma maneira, tá? E a gente também tem o outro lado aqui da caneta, uma ponta mais estruturada para você fazer traços mais homogêneos, ok? E aí também vamos ver se ela tem essa questão do degradê. Parece que sim. Você consegue fazer um degradê trabalhando de uma maneira mais rápida e daí adicionando camadas para conseguir uma saturação, um nível mais escuro, ok? Então essa daqui é a caneta Cis Dual Brush. Dual Brush. Ok? Vamos lá para a nossa segunda caneta. A caneta Leplume da Marvy. Leplume 2. Tem esse brush aqui já um pouquinho diferente, mas também bastante firme, bastante preciso. Dá para fazer traços finos e grossos. Cobertura da tinta muito boa, muito viva. Muito legal. E ela tem também aqui o outro lado dela. Daí aqui nesse caso é uma ponta bem fina mesmo. Bem fininha. Tá? Eu arriscaria dizer que é uma 0,5 aqui, se comparar com uma caneta Nanquim.
E vamos ver como é que está a questão do blend dela. Se ela tem também a possibilidade de trabalhar com degradê. Vê que ela faz o efeito de pincelada e você consegue escurecer e fazer um efeito de degradê. Muito legal essa caneta, com uma cor muito viva, muito vibrante. Gostei bastante. Então essa que a gente usou aqui foi a da Marve. A Le Plume 2. Legal. Aqui a gente vai testar então a da Marve, a Cartoon Designer. Aqui a questão é que ela tem um brush chanfrado, fixo, duro, onde ele vai te dar essas pinceladas mais largas. Se você usar ela de lado, vai te dar pinceladas mais finas e fazer a combinação, né? Daí aquela questão que eu falei da empunhadura, de você ter que girar a mão para conseguir essas variações de traço. Vamos ver a questão do degradê aqui, como é que ela se comporta. Também faz um bom trabalho aqui de degradê, não tão suave quanto as outras canetas, mas faz um trabalhinho de degradê bem bacana. Ah, e tem do outro lado a ponta de pincel. Eu achei que era uma ponta fininha, mas não é. Ela tem uma ponta pincel, uma ponta brush. E ela tem uma ponta chanfrada. Tá? Então a gente consegue o efeito de degradê sobrepondo, tá? Muito legal essa caneta, então lembrando que ela tem a ponta chanfrada, que você trabalhando de lado, você consegue esses traços fininhos, como as outras canetas têm o lado fininho, você tem essa possibilidade, e ela tem a ponta chanfrada, que faz esses traços mais largos, né? E a ponta pincel, como as outras canetas têm. Muito legal essa caneta, eu acho que ela é um pouco mais flexível que as outras, por ela ter essa ponta chanfrada, que você consegue fazer ambos os traços mais fino e mais grosso, tá? E a ponta pincel. Só a questão do blend dela aqui, de fazer os degradês, que não é tão suave quanto as outras. Então essa aqui é da Marve também. Essa é a Cartoon Designer. Muito legal. Muito boa a caneta. Lembrando, todas elas são à base de água, né? Aí, por fim, a gente vai ter aqui a da Koi, a Coloring Brush Pen. Então, um pincelzão bem generoso aqui, preciso, muito macio. E faz o trabalho bem legal, bem firme, fácil de usar. Vamos ver o blend dela. Também permite fazer degradês, uma cor bem viva, muito bacana. O único detalhe é que essa caneta aqui, ela não tem o dual brush, né? Ela não tem a outra ponta com uma caneta com ponta de feltro mais dura, tá? Ela só tem a ponta pincel, então ela é um pouco mais limitada por conta desse detalhe, tá? Mas muito boa a caneta, com uma cor muito vibrante, gostei bastante. Essa aqui é da Koi, a Coloring Brush Pen. Muito bem. E agora a gente vai para a última caneta, que é uma caneta nova, eu não conhecia, que é a da Talens, a Ecoline. Também um brush macio, fácil de ser usado, uma cor bem intensa, né? Uma boa cobertura, bem legal de usar com a lateral do brush. Vamos ver a questão do blend. Muito fácil de fazer um blend. Isso que eu estou trabalhando, gente, num papel simples aqui, num papel sulfite, bem simples.
tá? Se eu estivesse trabalhando com um papel de marcador, um papel, né, próprio para isso, o resultado seria um pouquinho diferente, acho que seria um pouquinho melhor por ele segurar melhor a tinta, né? Você consegue ter um tempinho extra aí com a tinta úmida. Aqui não, o papel absorve muito rápido a tinta, então chega até a desgastar aqui e esfarelar. Muito boa essa caneta, mesma coisa da Koi, ela não é dual brush, né? Não tem o outro lado com a ponta de feltro dura, tá? Então ela tem essa limitação, mas é um material muito legal, as cores muito brilhantes, muito fortes. Gostei bastante. Essa aqui, no caso, é o índigo, né? Um azul índigo. Muito bem, gente. Essa aqui foi a apresentação, foi um testezinho aqui com as canetas para você sentir um pouco da versatilidade dessas canetas, as características que elas proporcionam, e aí fica a você escolher qual delas que você gostou mais, qual delas que você se identificou mais com relação às características de cada uma. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração desenhando as minhas famosas árvores divertidas, e eu vou fazer uma pinturinha com cada uma dessas canetas para sentir na prática como é que elas se comportam. Vamos lá. Então eu vou fazer aqui com uma caneta nanquim, a prova d'água. Vou fazer umas árvores bem divertidas, bem rabiscadas aqui, só para a gente ter um desenho de exemplo, né? Estou com uma caneta 05 aqui, da Derwent, uma caneta nanquim muito boa, com um preto bastante forte, a prova d'água, tá? Então, só para a gente se divertir um pouco aqui, vou fazer aqui 6 árvores, então, tentar variar as formas, as estruturas, a escala de proporções, fazer uma mais estreita aqui. Com o nariz bem pequenininho. Ok. Só para a gente brincar, para você desenhar junto, fazer um tema bem fácil, que são a criação dessas árvores, tem uma silhueta bem marcante. E é um bom exercício de criatividade para você estar desenvolvendo e podendo aplicar as técnicas de uma maneira fácil, né? Vamos fazer mais uma aqui, uma bem larga, com um olho bem miudinho aqui assim. Uma boquinha bem pequenininha aqui assim. E uns galinhos no topo da cabeça. Tipo uma cebolinha assim, né? Então essa aqui vai ser a nossa árvore número 3. Vamos fazer uma árvore invertida aqui. Uma silhueta invertida, com o nariz bem pontiagudo. E bastante galhos na copa. Claro que você pode desenhar o que você quiser. Eu gosto desse tema das árvores. Eu acho um tema divertido. Dá para inventar bastante, trabalhar bastante com a variedade de silhuetas, de estruturas, de formas. E é fácil, né? Quando eu quero testar uma técnica nova, quando eu quero
desenvolver um desenho sem me preocupar muito com a criação do desenho, eu apelo aí para essas árvores, porque elas são bem práticas e bem fáceis de fazer para testar técnicas. Vamos lá, o que mais? Eu vou fazer uma torcida, uma árvore com o narigão para fora. Também fica divertido. Muito bem. E por fim, uma árvore nanica aqui, com o nariz pequenininho e um sorrisão. Então, se você precisar, você vai lá, para o vídeo, faz uma árvore com calma, depois toca de novo, faz outra árvore, para você ter aí, então, os desenhos para a gente fazer a arte final com marcadores à base de água, tá? Então, são marcadores diferentes daquele à base de álcool. Em um próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre marcadores à base de álcool. Muito bem, temos aí 6 árvores. Esse aqui vai ser a árvore da Tombow ABT. Essa aqui vai ser a árvore da Cis Dual Brush. Essa aqui vai ser a árvore da Marve Le Plume 2. Essa daqui vai ser a árvore da Marve Cartoon Designer. Essa vai ser a árvore da Koi Coloring Brush. E essa aqui que eu até esqueci de escrever na outra folha vai ser a árvore da Talens, a Ecoline Brush Pen. Muito bem. Então a gente tem aqui as 6 árvores para os 6 materiais. Vamos lá, vem comigo que a gente vai pintar então com as canetas. Vamos fazer tentar pegar um pouco dessa característica dela. Então eu estou fazendo os traços bem rápidos aqui. Vou trabalhar num alto contraste. Procurando explorar um pouco dos valores tonais. Então, uns sketches bem rápidos, né? Só para experimentar as características de cada uma, né? Ó, com o brush fininho, fazendo texturinhas de madeira, aumentando aqui o valor tonal, deixando mais escuro. Então, uma caneta bem prática, bem bacana. De repente você pode estar levando qualquer uma dessas canetas no bolso, né, para desenhar em campo, para desenhar ao ar livre e fazendo sketches bem rápidos. Estudos bem rápidos. De repente você está desenhando uma praça, né? Essas canetas elas vêm em várias cores, né? Tem uma paleta bem ampla de cores que você pode estar usando. Então tá aqui o nosso teste rápido aqui com a Tombow ABT. Gostei bastante, uma caneta com uma cor bem vibrante e com bastante possibilidades aqui de criar valores tonais
tá? Sobrepondo uma pincelada na outra, ok? Então, essa aqui foi a Tombow ABT. Vamos passar para a próxima caneta. A gente usou uma Cis Dual Brush, que no caso uma amarela. Também trabalhando com pinceladas rápidas. Sobreposição, ela dá essa marcação, já vai dando os veios da árvore. Muito legal, funciona bem parecido com a Tombow. Você vê, mesmo num papel mais simples, né? Um papel mais básico, a gente consegue alguns efeitos bem legal. Se eu fosse indicar um papel de marcador fácil de trabalhar, um custo-benefício legal, eu indicaria o papel da Derwent, um papel Marker Academy, que é um papel bem fácil de usar, bem bacana, acho que ele tem 220 gramas, então um papel bem bacana para poder fazer essas ilustrações com o marcador. Então aqui, ó, forçando mais, consigo tonalidades mais fortes, né? Passando mais vezes. Aqui no amarelo a gente consegue enxergar um pouquinho mais o efeito do que no azul. Consegue ver os valores tonais aplicados, né? Muito legal. A Cis Dual Brush. Poderia estar usando a outra ponta dela, né? Para estar fazendo essas linhas aqui de textura da árvore, dos veios da árvore. Poderia estar usando também para conseguir os efeitos, né? Agora a gente vai passar para Marvi Le Plume 2, também no azul. Essa aqui, o pincel dela já é mais estruturado, não é tão flexível assim. As outras, achei as outras canetas mais maleáveis. Aqui a gente consegue colocar mais escuros, consegue trabalhar alguns veios da árvore, mas é uma cor bem viva, né? Cor bem viva mesmo. Muito interessante essa caneta, a Le Plume 2. Muito bom. Então, aqui tentando fazer umas pinceladinhas. Uma ponta bem firme, que dá bastante possibilidade aí. E aqui o outro lado dela, né? O lado bem fininho. A gente consegue uns tracinhos, aqui sim consegue fazer tracinhos da textura da árvore, ó. Fica bem legal. Mais fácil do que usar a ponta de pincel. Aqui eu posso até arrumar algum dos traços.
Posso brincar até com achuras, se eu quiser. Para fazer meio tons. Então, várias possibilidades aí que você pode estar explorando com essa caneta. Bem legal. Então essa aqui foi a Le Plume 2 da Marvi, ok? Também aqui num azul oriental. Muito bem. Vamos lá para a nossa Cartoon Designer, também da Marvi. Com uma ponta, ela tem essa ponta chanfrada, que daria uns traços mais duros, né? Então tentar já puxar de uma maneira que a gente consiga trabalhar o claro e escuro. Usar aqui a ponta de pincel para ver como é que é. Dá traços mais arredondados. Então posso trabalhar também no vai e vem aqui, né? Para poder construir o degradê de ambos os lados. Então você vai e volta com a caneta. E aí você consegue no meio a luz. Você consegue uma área de luz. Isso é uma maneira de se trabalhar com o marcador bem fácil. Que quando você coloca o marcador no papel, ele fica aquela borrinha, né? Ele fica aquela gota escura, né? Você coloca a gota, ela fica, né? E aí você pode estar puxando de um lado para o outro. Para conseguir o efeito de luz no meio, tá? E no caso ela já cria até o efeitinho de sombra. E a gente pode reforçar isso com linhas, tá? Só que você vê que a linha, nesse caso, nesse papel, ela acaba dissolvendo, né? Ela acaba... Ó, ela acaba abrindo, né? Não fica definido o traço, ó. Tento definir o traço e ela acaba abrindo, dissolvendo com a base que eu fiz. Tá? Essa é a característica dela. Bem fácil de usar. Também uma caneta que daria para levar para uma pintura de campo, né? Para uns estudos de campo. Tem uma cor bem vibrante. Aí poderia usar aqui o lado chanfrado para conseguir traços mais precisos e brincar com a textura aqui, com linhas mais finas. Ó. Ok? Então essa foi a Cartoon Designer, muito boa ela. Ela tem essa característica que não fica tão marcada, tá? Quando a gente faz aqui, ela tem uma mistura, um blend bem legal, que ela abre um pouco o traço e acaba se fundindo a pintura do fundo. Então essa é uma característica especial dela que as outras não têm. As outras ficam bem marcado o traço quando a gente vai fazendo a sobreposição, né? Principalmente essa daqui, da Le Plume 2, e essa daqui, a característica da tinta dela é de suavização. Ela fica muito suavizada conforme você vai aplicando, o traço se expande e faz uma fusão com o layer de baixo, ok? Muito legal, Cartoon Designer. Também não conhecia essa daqui. Vamos para Koi Coloring Brush. Também um pincel parecido com a Le Plume 2. Um pincel mais estruturado. Pincel mais firme.
Aqui uma característica parecida de sobreposição, onde você consegue fazer os veios já sobrepondo os traços, consegue aumentar o valor tonal também pintando mais forte. E aí só não tem aquela possibilidade de usar uma caneta mais fina, né? Não tem a dual brush, né? Então não tem como fazer o traço mais fino com uma ponta mais firme. Tem que se virar aqui no pincelzinho mesmo. Para desenhos muito pequenos, talvez isso seja um problema, né? Para desenhos de uma escala um pouco maior, daí ela vai tranquilo. Muito legal. Bem legal o efeito dela. Bem fácil de usar e bem versátil também. Vamos colocar uns escuros aqui. Para dar um contraste, ó. Então eu consigo um contraste legal nas sombras. Consigo já o efeito de alguns veios da árvore. Ela tem um traço que marca bem. Muito legal. Então essa daqui foi a Koi, Coloring Brush. E por fim, a gente vai para brush pen aqui da Talens Ecoline. Essa aqui com um pincel bem mais macio. E ela entrega muito pigmento, né? Em cada pincelada que ela dá aqui, ela encharca o papel. Então acredito que num papel de marcador, um papel propício, né? Um papel próprio para isso, ela vai se comportar de uma maneira bem especial mesmo. Lembrando que a característica das tintas Ecoline é de muita saturação, muita intensidade nas cores, né? Vou colocar aqui uma sombra do nariz. E aí é a mesma coisa, né? A limitação que ela tem em relação ao dual brush, né? Que você não consegue, você não tem uma ponta mais firme para fazer traços mais fininhos. Você tem que se virar aqui com o brush e tentar conseguir esses efeitos na unha mesmo, né? Mas o resultado é muito bacana. Bem divertida também. Ok? Então essa foi a Talens Ecoline Brush Pen. Muito bem, gente. Essa aqui foi então o review dessas 6 marcas aqui, de marcadores à base de água. Todas elas são muito boas, muito bacana, cor muito viva, entregam bastante pigmento, bastante material para o papel. São canetas bem versáteis, cada uma com uma característica, né? Ali o pincel mais duro, mais firme, uma com o pincel mais macio, algumas que fazem até a Cartoon Designer aqui que me surpreendeu, foi uma caneta que faz um blend das camadas mais escuras, faz um blend com as camadas mais suaves, né? Achei bem legal essa característica porque você consegue fazer uns degradês bem bacana. Agora as outras canetas se comportam realmente como um marcador mesmo, né? Com uma pincelada bem marcada, tá? E no caso dos marcadores à base d'água, é um pouquinho mais difícil de você conseguir as suavizações, né? Os degradês, como a gente consegue fazer com os marcadores à base de álcool. Então, esse aqui foi o nosso teste, o nosso review. Espero que vocês tenham gostado, que essas dicas, essas técnicas tenham ajudado vocês a evoluir o seu trabalho como ilustrador profissional. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida aí, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam aprender aqui com o canal do Professor Lacqua. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para a gente poder estar mandando
toda semana novos vídeos, novos materiais para vocês estarem assistindo e evoluindo a cada dia mais. Gente, muito obrigado aí pela atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.